Muitíssimo boa noite a todos. Estamos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita. Esse que é o nosso 54º programa. Uma alegria, como sempre dizemos, estarmos aqui novamente com todos vocês nesse nosso programa, nosso mesmo, que não é só do Paulo, não é só do Arthur, mas sim de todos nós que estamos aqui estudando a doutrina espírita. Bem, estamos aqui acompanhados do Paulo Neto, que será responsável por esse importante estudo, por esse importante tema do estudo de hoje, que é o perispírito e as polêmicas a seu respeito. Lembrando que entender bem o perispírito é entender uma série de fenômenos que estão ligados à própria existência do mesmo. Não é mesmo, Paulo Neto? Boa noite. Boa noite, Arthur. Boa noite, Ginaldo. Boa noite, Marlene. Boa noite, Ari. Ari, você já combinou o tema aí com o Arthur? Vamos combater você fazer essa live sua. O Arthur, é um tema, eu acho interessante, tá? Sim. Muito interessante. Fala-se muito no perispírito, mas se entende pouco o que é o perispírito. E as polêmicas, você nem calcula, meu amigo. É muita polêmica que se estabelece. Então, como eu estava dizendo para você nos bastidores aí, esse trabalho meu, ele não tem sentido de contestar quem quer que seja, tá? Sim. Eu vi as polêmicas e comecei assim, mas como que é assim? E comecei a pesquisar, simplesmente isso. Então, é um trabalho que eu fiz para minha pessoa, vamos dizer assim, né? Para ficar bem redundante, né? E, obviamente, que como a gente vê que o material tem uma certa consistência, o nível de pesquisa é interessante, comecei a compartilhar. Então, hoje, eu não vou discutir com quem quer que seja que o perispírito é o molde ou não é, se tem órgãos ou não é. Eu vou colocar o que eu achei, tá? E cada um use da melhor forma que tem. Se eu sei que o material é muito extenso, nós vamos mostrar para vocês aí, logo no início, como que começou e como que ele está hoje, né? Então é isso aí. Dá um abraço ao Vladimir também, a Fernanda e ao Cícero. É isso aí, que estão aí nos acompanhando, assim como os outros que irão chegar. Bem, antes de você começar, vamos aqui convidar a todos a assistirem os programas anteriores do Polêmica Espírita. Nós que completamos recentemente 1 ano, né, do nosso programa. Todos os programas anteriores estão atualizadíssimos, não houve nenhuma modificação, né? É um convite que nós fazemos para que vocês acompanhem uma série de temas super interessantes que foram aí abordados ao longo deste 1 ano de Polêmica Espírita. Nós, aliás, verificamos que, inclusive, esses programas mais antigos continuam sendo bastante assistidos, né? Afinal de contas, eles ficam disponibilizados. E só para realmente complementar o que o Paulo falou, realmente a nossa intenção não é dar a última palavra, mas apresentar, né, os estudos, e fica aí a cargo das pessoas, né, daqueles que nos assistem, dos estudiosos ou daqueles que estão iniciando, verificarem se aquilo que é apresentado aqui no Polêmica Espírita está em conformidade ou não com a doutrina espírita. A doutrina espírita é uma ciência, né, e como toda ciência, ela abre justamente para a discussão, para a apresentação de ideias, de pontos de vista, claro que, obviamente, que tem que ser fundamentados, né? Ninguém vai aparecer aqui de maneira irresponsável, simplesmente dizendo que acha uma coisa sem que aquilo tenha algum embasamento dentro das obras, principalmente, né, das obras de Allan Kardec. Bem, então vamos aqui já disponibilizar os slides que o Paulo Neto vai se utilizar na noite de hoje e com ele a palavra. Muito bem. O material ficou muito grande, então se prepara porque nosso tempo hoje vai ser. Eu dividi em 2 partes porque em uma não daria para falar tudo em uma parte só, numa live só. Então hoje nós vamos falar a parte 1 e na semana que vem nós vamos falar a parte 2, que completa, obviamente, essa parte 1. Então a nossa fala, ou nossa frase inicial está lá na primeira carta de Coríntios, né, de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, a frase no versículo 44b. Se existe um corpo animal, existe também um corpo espiritual.
Bom, hoje nós vamos tratar desses tópicos. Então, vamos fazer as considerações iniciais, vamos dar as noções gerais do perispírito. Nós vamos tentar resolver a questão se todos os espíritos possuem perispírito, né? Que também tem uma resposta no livro dos espíritos que está meio assim, fica meio estranho. Aliás, não é nem no livro dos espíritos, é no vocabulário. Como é a sua aparência, ou forma a aparência, né? Como se apresenta. O espírito atua sobre a matéria por qual agente? Obviamente que é o perispírito, é o agente que ele manipula, seja para produzir os fenômenos, ou seja para ele se manifestar, né? O corpo físico é matéria, e ele vai trabalhar com o perispírito na matéria, embora o próprio perispírito não deixe de ser uma matéria, tá? E aí um dos tópicos bem polêmicos que é a questão do perispírito seria molde do corpo físico, né? Bom, as considerações iniciais. Bom, em relação ao perispírito, identificamos quatro polêmicas que mais se destacam. Para mim, ou seja, são as 4 que eu acho principais. Se todos os espíritos possuem, justamente por causa de uma questão lá nas obras da codificação, fica meio assim, né? Se em nova reencarnação ele funcionaria como molde ou modelo do corpo físico, você teria essa função, né? Se o perispírito dos desencarnados teria todos os órgãos também, né? E se nele estaria a sede da memória. Então, esses são os pontos principais que nós vamos trabalhar, né? Ao longo dessas 2 lives. Então, aqui, não todos esses 4 itens, mas nós vamos começar por aqui, né? Na sua versão anterior, e aqui eu não sei nem que versão que é essa, eu consegui publicar no site da Evoque. Evoque, editora virtual, o Consolador é a cargo do nosso amigo Astolfo Legari. Então, lá conseguimos publicar no ano de 2020. Mas já não sei nem que versão que era essa, sabe? Mas eu queria só mostrar para vocês, chamar a atenção, porque nessa versão publicada em 2020, tinha apenas 188 páginas. E como o Arthur já conhece, né, os meus textos, os meus e-books não têm fim, né? Toda vez que eu acho uma coisa nova, eu vou lá e incluo, porque a questão de trabalhar com algo digital tem essa facilidade, né? Vai incluindo, uma hora da história. Hoje, a registrada, eu estou na versão 36, e eu já estou com 407 páginas, mais que eu dou. Arredondando, 188, 190, dou 380, né? E eu estou com mais de página, tá? Mudei também o título, né? Para até já colocar os temas polêmicos lá no título, né? Para ver se chama a atenção do pessoal, né? Então, é isso aí. Está lá no meu site, disponível para quem quiser, né? E sempre nós somos abertos a orientações, a instruções, a sugestões, não estamos fechados em nada, não, tá? Só com alguma... Inclusive, eu sempre falo assim, se você viu que tem alguma coisa lá que, no linguajar popular, eu viajei na maionese, vamos dizer assim, por favor, me avisa, porque eu quero algo consistente, né? Consistente lá. Aqui nós temos, então, só uma visão panorâmica do índice. Então, para vocês terem ideia, então, eu tenho aqui do item 1 ao 17, então tem 17 itens. Se eu tirar a introdução e a conclusão, eu tenho 15 itens. Então, esse tema é tratado em basicamente 15 itens, né? Nós vamos trazer praticamente 4 aqui, que são os mais polêmicos, mas aqui é tratado, são 15 itens, né? Vocês veem que a pesquisa é extensa e bem diversificada, né? Bem diversificada, né? Bom, mas tem algo que nós vamos ter que sempre relembrar, que não tem outra alternativa, tá? Porque muitas pessoas acham que
O Kardec trouxe tudo que precisava trazer de espiritismo, não precisa de mais nada. Não é nada. É como eu disse, até num título de um artigo meu, que o espiritismo já está com o ponto final. Entendeu? Não tem mais nada. E aqui nós vamos pegar uma fala de Kardec, do mês de abril, está publicada na revista Espírita de 1867, no mês de abril. Né? Então você vê que já tinha andado bem com a codificação, né? Aí já sem problema, né? Já com 10 anos lá, então já estava bem experimentado. Então ele diz o seguinte: o Espiritismo não disse ainda a última palavra, muito longe disso. Não mais sobre as coisas físicas do que sobre as coisas espirituais. Muitas das descobertas serão fruto de observações ulteriores. Ou seja, ele vai falar assim, ó, depois de mim vai ter novas observações, vai ter coisas novas. Então, ele não fechou. Infelizmente, nós, espíritas, queremos fechar. Né? Continua. O Espiritismo não fez, de alguma sorte, até o presente, senão colocar os primeiros degraus. É muito claro, né? De uma ciência cuja importância é desconhecida. Com a ajuda do que já descobriu, ele abre àqueles que virão depois de nós o caminho das investigações. Ora, ele está abrindo o caminho. Eu já fiz isso aqui, o que vem depois de mim vai avançar. Né? Aqui é só a base. É como se fosse o alicerce de um edifício. No entanto, o que nós estamos fazendo? Via de regra, considerado o edifício pronto, não cabe mais nada, tudo o Kardec falou. Nós estamos igual crentes, desculpar a expressão. Está na Bíblia aceito, não está no aceito. Não é bem por aí. Então, nós temos que repensar isso. Tá? Então, lá, ele abre àqueles que virão depois de nós o caminho das investigações, de uma ordem especial de ideias, não procede senão por observações e deduções. Né? E ainda, Revista Espírita de 1865, um pouco antes, então. O Espiritismo proclama-se imutável no que ensina hoje e diz que não tem mais nada a aprender? Não. Porque seguiu até hoje e seguirá no futuro, depois dele, né? O ensino progressivo que lhe será dado. Progressivo, aí eu fiz questão de pegar o significado do dicionário, é que se desenvolve gradualmente, aos poucos, por etapa, gradual. Esse é o sentido progressivo. Né? E aí ainda está para ele uma causa de força. Ou seja, ele não trouxe tudo e vai seguir. Né? Uma vez que ele não se deixará jamais se distanciar pelo progresso. Ora, se ele não pode distanciar do progresso, que progresso é esse? O progresso, por exemplo, do conhecimento humano em cima da realidade espiritual, o progresso do conhecimento humano em cima da própria ciência, isso tudo é porta aberta para o espiritismo se expandir, vamos dizer assim. Ou pelo menos os detalhes, né? Porque acredito que as coisas principais, os tópicos principais, não vão mudar muito, não. Mas os detalhes, sim. Por exemplo, então, é princípio da doutrina reencarnação. Mas como que se reencarna? Entendeu? Esse processo aí... Tem espírito lá que ajuda no desencarne? Como é que é o processo de escolha do corpo? Então, esses detalhes é o tempo, que ele não teve. Então, tudo que é detalhe é o tempo. O principal está ali. Mas, comunicação com os mortos, reencarnação, né? Comunicação com os espíritos também, né? E é por aí. Né? Então, não tem nada de ponto final, como se quer colocar. Então, é preciso compreender o espiritismo como um saber dinâmico, não fechado ao que possa surgir da análise de novos fatos, o fato aí é importante, e de novas revelações quando vem do mundo espiritual, e, por fim, fruto do progresso da ciência. Então, para mim, são 3 causas que podem causar um acréscimo em alguma coisa na doutrina espírita, são esses. Não sei se eu estou errado, não. Se eu estou certo, não, Arthur, mas eu vi, foi isso aí, né? Então, em razão disso, recomendamos os seguintes artigos de nossa autoria, obviamente. O Espiritismo ainda não tem ponto final. O Espiritismo não se resume às obras de Allan Kardec, que está lá no meu site. Então, falando exatamente isso aí, e trazendo as falas de Kardec que abrem
alguma coisa já falamos aqui, mas que expande essa ideia de que no futuro que vai ser completado, não tem nada pronto, acabado, não. Bom, perispírito, noções gerais. Livro dos Médios, Kardec vai falar o seguinte: não inventamos nem imaginamos o perispírito para explicar os fenômenos. Aí é o fenômeno das manifestações, claro, né? Sua existência nos foi revelada pelos espíritos e a experiência nos confirmou. Então, os espíritos que falaram para Kardec que nós temos um corpo espiritual, e essa informação que os espíritos passaram foi confirmada pelos fatos que ele observou, os fatos de manifestações dos espíritos, as aparições, por aí afora. Tá? Então, essa que é a origem na doutrina. Nessa obra Estudos de Crônica, o escritor Hermínio de Miranda, ele vai falar o seguinte: fora do contexto do espiritismo, pouca gente entende a concepção egípcia do ser humano. O homem, diziam eles, né? Aí seriam os egípcios, né? É um ser tríplice. Olha que interessante. É igualzinho a ideia espírita, né? Com outros nomes, mas a ideia espírita está aqui, né? Em primeiro lugar, o corpo físico, em seguida, o Ba equivale à alma. Em terceiro, o Ka corresponde ao perispírito na terminologia kardeciana. Olha, você vê, a correspondência é muito forte. Inúmeras figuras humanas são representadas em duplicata nos desenhos e gravações em pedra pelos artistas do Antigo Egito. A segunda figura é o Ka. Este é que era responsável pela vida póstuma. Então, a parte da alma, né, que ia sobreviver à morte física. O corpo era embalsamado para servir ao Ka. Aí você vê. Então, o que é interessante isso que a gente está querendo mostrar? Que essa ideia é antiga. É muito antiga. Então, esse conhecimento é antigo. É óbvio que, né, tem o problema da evolução que nos faz ver de uma forma melhorada aquela ideia anterior, mas de qualquer forma a ideia está lá, brotou lá atrás. E Kardec ainda vai falar ainda. No livro A Gente, Kardec vai falar que Paulo, né, chamou esse corpo de corpo espiritual. Paulo é aquele lá do Evangelho, né? As cartas de Paulo, né? Então, ele chamou esse corpo do perispírito de corpo espiritual, né? Então, está aqui, nós estamos aqui tentando, com essas duas falas aqui, mostrar que a coisa é antiga, né? Essa ideia do corpo espiritual é antiga, não é nova. Não foi criação de Kardec, né? Vamos criar e cair para... Não, já está lá atrás, né? Então, vem lá. Eu achei interessante que essa questão, na questão 93 do Livro dos Espíritos, da segunda edição, eu fiz questão de identificar onde que ela estava na primeira edição. Então, é a questão 42. Então, essa ideia, ela vem desde a primeira edição do Livro dos Espíritos. Esse é um ponto também que eu gostaria de chamar a atenção. Então, o espírito está envolvido por uma substância que é vaporosa para ti quem? Nós, encarnados, mas ainda bastante grosseira para nós. Nós quem? Os desencarnados. Olha aí a diferença, né? Suficientemente vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Então, a nossa grande dificuldade é essa. Como nós vamos entender uma coisa que é vaporosa como grosseira para eles? Esse que é o nosso ponto, né? Se você não entender isso, não vai adiantar nada, né? Bom, aí vem lá no Livro dos Médios... E vamos falar de novo. Além desse envoltório material, o espírito tem um segundo, semimaterial, que o liga ao primeiro. Então, o primeiro é o corpo físico, né? Claro. Por ocasião da morte, despoja-se deste. Porém, não do outro, a que damos o nome de perispírito. Este invólucro semimaterial, que tem a forma humana, constitui para o espírito um corpo fluídico vaporoso. Vaporoso para quem? Para nós. Para eles é matéria grosseira. Mas que, pelo fato de nos ser invisível no seu estado normal, não deixa de ter alguma das propriedades da matéria. Então,
é vaporoso para nós, mas não deixa de ser uma matéria. E esse é o ponto que não tem como nos abrir mão, né? E aqui eu lembro do filme Ghost, né? Não sei quem teve a oportunidade de assistir, é o momento que o espírito Sam Witch, ele já desencarnado, né, tenta atravessar uma porta, tá certo? E vai testando, enfia o braço, passou o braço, daí a pouco ele pula para o lado de lá, passa. Por que isso? Mas só para mostrar, para ilustrar, que lá no Livro dos Espíritos, a resposta é a seguinte, ó, para o espírito, ou seja, para o espírito aqui é o desencarnado, a matéria não oferece obstáculo, pois que ele a atravessa livremente. Então, a nossa matéria física compacta, entre aspas, os espíritos passam por ela numa boa. Já aí, uma outra dificuldade de entender. Como que uma matéria vai passar dentro da matéria? Já que o perispírito é matéria. Então, a coisa não é tão simples igual se quer colocar, né? Bom, mas a matéria... Aí, agora, livro dos médios e livro dos espíritos. Mas a matéria sutil do perispírito não possui a tenacidade nem a rigidez da matéria compacta do corpo. Então, é uma matéria sutil, é diferente, não é rígida, é compacta, igual vocês estão pensando. Aí ele vem, ó, vai avisar uma coisa para nós, ó. A matéria existe em estados que vos são desconhecidos. E nós queremos limitar a matéria que nós conhecemos. Pode ser, por exemplo, tão etéreo e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. E não causa mesmo, porque eu não fico enxergando espírito da minha volta, não. Você enxerga, Arthur? Né? Não, eu não enxergo, não. Aliás, se eu enxergasse, eu não sei se eu estava aqui falando com você. Eu corri para longe. Mas, de qualquer forma, então é isso aí. Essa matéria existe, está num estado, né, que a gente não consegue enxergar. Mas quem não enxerga não deixa de ser matéria. Esse é o ponto. Olha lá, contudo, né, é a conclusão, né? É sempre matéria, embora para vós não seja. Para vós quem? Nós encarnados. Então, aí, muito perfeita as colocações aqui do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns. Eu achei interessante nesse site o seguinte. O site chama Razões para Acreditar. Então, vai contar, eu vou apresentar as fotos de um fotógrafo chamado Craig Burrows. Não sei se pronuncia assim, não. Essa fotografia dele, ele é chamada de fotografia fluorescência visível, com radiação ultravioleta. Fantásticas, ó, as fotos que ele produz. Eu trouxe duas aqui, só para exemplificar. E só para você ver que a ideia é o que os nossos olhos não captam. Ok? O que os nossos olhos não captam. Não captam, né? Claro. Olha aí. Flores. Fantástico. Olha você vê, que coisa linda, 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 linda. Né? E aí, eu lembrei lá do Pequeno Príncipe. O essencial é invisível aos nossos olhos. Tá certo? Bom, e aí nós vamos lá no Livro dos Médiuns, no Vocabulário Espírita, o capítulo 32, onde o codificador vai definir perispírito o seguinte: do grego peri, quer dizer, em torno, envoltório semimaterial do espírito, nos encarnados, serve de intermediário entre o espírito e a matéria. Nos espíritos errantes, constitui o corpo fluídico do espírito. Então, nosso problema está aí aqui. Porque quando fala espíritos errantes, constitui o corpo fluídico, dá a impressão que os espíritos puros não têm. Tá certo? Aí ficou um negócio meio assim, né? E aí, nós vamos ter que responder, trazer a resposta à questão. Todos os espíritos o possuem? Ou seja, possuem o espírito? Vamos lá. Livro dos Espíritos, na introdução, o item 6. Ele vai colocando vários itens, né? Então, olha lá. O laço, ou perispírito, que une o corpo e o espírito, é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte
é a destruição do invólucro mais grosseiro, então, a matéria, o corpo material. O espírito conserva o segundo, então, o envoltório, sem material, que constitui para ele um corpo etéreo. Um corpo etéreo, o espírito. Então, aqui generalizou. Né? Invisível para nós do estado normal, mas que se pode tornar acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede nos fenômenos das aparições. Nas manifestações mediúnicas, então, existe a possibilidade do espírito, vamos dizer assim, condensar um pouco o superespírito de tal forma que a gente possa vê-lo. As aparições é mais ou menos isso aí. É uma condensação, bem entre aspas, aí, talvez tenha até outro termo melhor, para que a gente possa, seja sensível aos nossos olhos, a gente possa ver. Né? E fora as materializações que aí entra o ectoplasma e tal. Bom, agora vem cá, no livro dos Médiuns, item 55. Mas, qualquer que seja o grau em que se encontre, o espírito está sempre revestido de envoltório, ou perispírito. Então, aqui é taxativo. Qualquer estado. Então, o espírito puro também. Então, cuja natureza se eteriza à medida que ele se depura e se eleva na hierarquia espiritual. Desse modo, o perispírito faz parte integrante do espírito. Então, não existe espírito sem perispírito. O que existe é espírito com perispírito tão sutil que parece que nem tem. Parece que nem tem, mas tem. Tá? Aí, ó, a comparação. Como o corpo faz parte integrante do homem. A comparação não deixa mais nenhuma dúvida, né? Paulo, você uma questão interessante aí, né? Que, claro, mal comparando, talvez você vá falar disso ainda, que o perispírito parece ter uma certa densidade. Sim. Conforme o próprio nível evolutivo alcançado pelo espírito. Né? Sim. Muito interessante. Né? E uma coisa interessante também é que uma das propriedades do perispírito vamos dizer assim, é a luminosidade. Uhum. E essa luminosidade, ela vai, vamos dizer assim, seguir o grau de evolução do espírito. Ou seja, quando você fala assim, o espírito de luz, você está falando de espírito puro. Então, o espírito puro emite, o perispírito do espírito puro emite muita luz. Sim. Quando ele é atrasado, ele vem caminhando para a sombra. Então, dentro de uma manifestação, numa reunião, se tiver um médio vidente, um espírito inferior não tem como se fazer superior, se apresentar como espírito superior. Só consegue se não tiver vidente. Porque se o vidente estiver lá, ele vai perceber. A luminosidade, ó, não bate, meu irmão. Entendeu? Ok? Então, isso fica bem claro também. Qual é a sua forma e sua aparência? Já falamos lá um pouquinho lá atrás. Aparência aqui no dicionário, então seria a configuração exterior de alguém ou algo, aqui que se mostra imediatamente o aspecto. Isso aí no dicionário Roais. E no dicionário na internet, meu dicionário, está lá. Forma exterior de uma coisa ou pessoa, exterioridade, aspecto exterior pelo qual se julga pessoas ou coisas. Então, aquilo que se apresenta para os outros, a forma, a maneira, né? Livro dos Médiuns. A forma do perispírito é a forma humana. E quando nos aparece, geralmente é com a que revestiu o espírito da condição de encarnado. Então, via de regra, os espíritos se manifestam com a última aparência que eles tinham quando vivos, até mesmo porque eles serão identificados por essa aparência. Mas ele pode assumir qualquer uma das aparências de seus personagens anteriores. Basta que pense naquela aparência, o perispírito, como um passo de mágica, já se transforma naquela aparência que tinha lá 500 reencarnações atrás. Tá? É óbvio que isso aí é um conhecimento que se adquire com o tempo, não é a coisa que você desencarnou, está sabendo como age. Está dando um retorno aí, ó. De som. Então, eles não sabem como age, então, à medida que vai evoluindo, é que vai sabendo.
Tá dando retorno de som aí, Arthur. Ué. Tem algum Mas vamos celular ligado? aproveitar, eu vou silenciar o microfone, mas parece que nós estamos aí de frente mais uma característica do perispírito, que é essa certa maleabilidade, né? Sim, exatamente. Mais uma particularidade dela é essa aí. Então, continua lá. Com pequenas diferenças quanto às particularidades, a forma humana se depara entre os habitantes de todos os globos. Então, vai ter mais ou menos essa forma. Então, o ET não pode ser muito feio, não, tá, Arthur? Mais feio que nós não pode, não. À exceção das modificações orgânicas exigidas pelo meio no qual o ser é chamado a viver. Então, de acordo com o planeta, pode ter algumas mudanças, né? Pelo menos, aí, é o que os espíritos dizem, né? Só assim. Essa também é a forma de todos os espíritos não encarnados que só tem o perispírito. Né? Então, fica muito tranquilo. É a forma humana, né? Ele pode mudar a forma de acordo com o conhecimento dele, ou o tempo de casa lá no mundo espiritual, para ele ter o conhecimento para poder fazer. Mas os espíritos de certo grau de evolução fazem isso tranquilamente, né? Tem um fenômeno interessante também que eu encontrei, Arthur, e está registrado lá no Céu e Inferno, que eu vou chamar o fenômeno do rejuvenescimento. O que seria isso? É um espírito voltar a uma aparência mais jovial do que ele tinha. Um velho, por exemplo, uma pessoa desencarna velha, ele parece mais remoçado, né? Vamos dizer assim, certo? Então, aqui nós temos um texto de depoimento do Dr. Demelli, né? Ele vai falar assim, e ele está lá entre os espíritos felizes, né? Okay? No Céu e Inferno. Como eu sou feliz. Já não sou velho, nem enfermo. Meu corpo era apenas um disfarce imposto. Sou jovem e belo. Belo dessa eterna juventude dos espíritos, cujas rugas não mais sucam o rosto, cujos cabelos não embranquecem sob a ação do tempo. E o que é interessante é que nas pesquisas que eu fiz sobre EQM, vem aparecer isso também, tá certo? Então, nos depoimentos, né, tem casos que vai falar que está mais jovem, os parentes desencarnados que a pessoa encontra estão mais jovens, né? Então, nesse livro Evidência de Vida Após a Morte, dos autores Jeff Long e Paul Perry, ele tem, no capítulo 8, a prova número 6 é a reunião de família, que vai falar da reunião de família. Não. Então, no tópico de história, alegres e jovens, então, eles vão aparecer, os parentes estão lá, alegres e jovens, né? Vamos escrever só um trecho do primeiro parágrafo, só para a gente ter ideia, para ver que fecha com o que está falando lá no Céu e Inferno. Embora muitas pessoas amadas falecidas já fossem idosas antes da morte, às vezes desfiguradas por artrite ou por outras doenças crônicas, os falecidos na experiência de quase mortes são virtualmente sempre a imagem da saúde perfeita e podem parecer mais jovens, até décadas mais jovens, do que eram na época da morte. Então, o que acontece? O cara na IQM, ele vai em encontro com os parentes, então esses parentes que eram velhos, você está mais novo, rapaz. Então, a morte fez bem para você, entendeu? É fantástico como que as coisas vão fechando, né, Marco? Assim, com que a gente está vendo. Daí a gente verifica as diferenças, né, entre a matéria bruta propriamente dita e a matéria que reveste o espírito, que é o perispírito, né? Então, nós aqui estamos seguindo certas leis biológicas, né, que fazem com que haja um envelhecimento das células do nosso corpo, enquanto que no mundo espiritual, possivelmente, a coisa ocorre de uma maneira completamente diferente. Muito bem. O espírito atua sobre a matéria por qual agente? Livro dos Médiuns. Ação dos espíritos sobre a matéria, item 58. A natureza íntima do espírito, propriamente dito, isto é, do ser pensante, nos é inteiramente desconhecida.
ele se nos revela pelos seus atos, e esses atos não nos podem impressionar os nossos sentidos, a não ser por um intermediário material. Então, ele está falando, o Espírito está ali, mas ele só aparece para nós porque tem um outro intermediário que faz ele aparecer, vamos dizer assim. Então, olha lá, o Espírito precisa, pois, da matéria para atuar sobre a matéria. Tem, por isso, por o instrumento direto de sua ação, o perispírito, como o homem tem o corpo. Seja nas manifestações de fenômenos, de efeitos físicos, quem vai agir é o perispírito. O espírito, para agir no corpo físico, nosso corpo físico, seja para movimentá-lo, e seja para melhorá-lo durante a sua própria evolução, ele vai precisar do perispírito. Ou seja, o espírito não age diretamente no corpo físico. Isso tem que ficar claro. Né? Aí vem uma teoria das manifestações físicas, uma resposta de São Luís, que é a questão 9, diz assim: em virtude de sua natureza etérea, o espírito propriamente dito não pode atuar sobre a matéria grosseira sem intermediário. É exatamente o que eu acabei de falar. Isto é, sem o elemento que o liga à matéria. Este elemento que constitui o que chamais perispírito. Ficou claro agora? Então, está bem concatenado as coisas. Livro A Gênese. Aí vai falar da gênese espiritual, item 10. O corpo é, ao mesmo tempo, invólucro e instrumento do espírito, e, à medida que esse adquire novas aptidões, este quem? O espírito, reveste um corpo apropriado a seu novo gênero de trabalho que deve realizar. Então, ele está falando aqui, mais ou menos, o seguinte, ó, o espírito vai evoluindo, ele faz o corpo dele evoluir também. É uma consequência. Mas como ele não age diretamente na matéria, ele vai precisar do perispírito para agir na matéria, para melhorar essa matéria que ele vai trabalhar nela. Essa que é a questão. Então, um exemplo dessa imagem, que trata, ou pelo menos representa da evolução humana. Então, ao longo da sua trajetória, o espírito desenvolveu o corpo, melhorou o seu corpo. Né? Mas como que melhorou o seu corpo? Através do perispírito, ele agiu na matéria, e essa matéria foi ficando, vamos dizer assim, cada vez mais bonita, né, Arthur? Vamos dizer assim, foi perdendo os pesos, as nossas, né, as faculdades das mãos, o movimento das mãos, das pernas melhorou e tal. Então, ele foi melhorando o seu instrumento de trabalho, vamos dizer assim, né? Por meio de quê? Do perispírito. Não tem outro elemento que possa fazer isso. E da mesma forma que ele melhorou, aliás, a consequência disso também, que ele melhorou a questão dos cérebros, eles ficaram cada vez maiores, né? Isso já mostramos aí algumas vezes por aí. Então, o espírito modela. Então, vem cá. Li o Céu e Inferno, capítulo 7. Se a atividade do espírito reage sobre o cérebro, deve reagir também sobre as outras partes do organismo. O espírito é, deste modo, o artífice do próprio corpo, que ele modela, por assim dizer, a afeição de suas necessidades e a manifestação de suas tendências. Modela como? Ele não age direto, então ele precisa de um intermediário. Através de qual intermediário? Do perispírito. Então, vem a questão seguinte: o perispírito seria o molde do corpo físico? Uma coisa puxa a outra, né, Arthur? Não tem jeito, né? Aí vamos ver o que a ciência fala. E isso aqui já adianta. 99% dos espíritas não sabem disso. O que nós vamos falar aqui agora. Né? Esse é um pesquisador, foi um fisiologista, um médico fisiologista, é considerado o pai da moderna fisiologia experimental. Ele é citado assim aos montão aí, o nome dele é citado aos montão. E ele estudou farmácia, depois reverteu para a medicina e dedicou, né,
essa parte da fisiologia, e ele é altamente considerado no meio dos cientistas. Aí, é difícil um que não cita esse cara, Claude Bernard. Você vê que ele foi praticamente, em um certo tempo, foi contemporâneo de Kardec, né? Tá vendo? Em um certo tempo, né? Vamos lá. Só para a gente ter ideia, aqui nós temos Albert de Rochat, Ernesto Bozano, Gabriel Delany, Gustave Gelei e Leon Denis, que citam Claude Bernard nas obras dele. Isso eu só descobri depois também, viu, Arthur? Depois vai mexendo, você vai vendo que as coisas, né? E aí estão as obras de cada um, né? Que cita o nome dele. Temos brasileiros que também citam, Caibar Schutel. Então, o nome dele está errado aqui. De novo, está na esquerda. Caibar Schutel. Esse aí está demais, antes do tempo. É Schutel. Jorge André dos Santos. Zé Herculano Pires. Olha para você ver, o Herculano Pires citou ele 500 vezes lá. E Zalmino Zimmer, que é autor do livro Perispírito. É um dos fantásticos livros de Perispírito. Um grossura para ser dicionário. Olha, pensa para a Bíblia, porque é tão grosso que é. Né? Eu vou citar alguns que falam dele, mas não vou citar todo mundo, porque ficar só para você entender, né? Porque não vai dar para pôr todo mundo falando, né? Não tem sentido. O primeiro nosso, então, seria Leon Denis, que na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor vai dizer o seguinte: Claude Bernard escreveu pesquisas sobre os problemas da fisiologia. Então, ele escreveu nesse livro. E aqui está escrito do jeito que está lá. Parece que faltou alguma coisa, mas está do jeito que está lá. Então, o Claude Bernard escreveu lá: há como um desenho pré-estabelecido de cada ser e de cada órgão, de modo que, se considerando isoladamente, né, cada fenômeno do organismo é tributário de forças gerais da natureza. Em conjunto, parecem eles revelar um laço especial, parecem dirigidos por alguma condição invisível pelo caminho que segue na ordem que os conduz. Então, o Claude Bernard está falando assim, que o nosso corpo físico, os órgãos, parece que segue um caminho pré-estabelecido, alguma coisa definida, não é algo aleatório. E ele vai chamar essa ideia, né, de ideia diretriz, né, de ideia diretriz. Então, olha lá, há um desenho pré-estabelecido de cada ser e de cada órgão. Então, se o perispírito for o molde do corpo físico, ele também tem os órgãos. Uma coisa puxa a outra, né? Aí vem Gabriel Delany. Então, o ilustre fisiologista, ele está falando de Claude Bernard, define assim o que pensa. O que diz essencialmente com o domínio da vida e não pertence à química, nem à física, nem ao que mais possamos imaginar, é a ideia diretriz desta atuação vital. Em todo germe vivo, há uma ideia dirigente e manifestante e a desenvolver-se na sua organização. Depois, no curso de toda a vida, o ser permanece sob a influência dessa força criadora até que morre. É sempre o mesmo princípio de conservação do ser que lhe reconstitui as partes vivas, desorganizadas pelo exercício, por acidentes ou enfermidades. Então, a ideia do caso de Claude Bernard é justamente essa. Então, nós temos uma ideia diretriz que vem traçar o nosso corpo. Então, não é aleatório, é como se fosse uma planta do corpo, né? O nosso corpo vai nascer daquela forma por causa dessa ideia diretriz que dirige. E à medida que na vida a gente vai trocando o corpo, porque as nossas células morrem e outras substituem, essa é a ideia diretriz que mantém esse corpo do jeito que ele é. Se não fosse, né? Ninguém ia nos reconhecer mais, né? Então, aqui então é Gabriel Delany que está falando dele, do Claude Bernard, no livro A Evolução Anímica. E o último é Ernesto Bozano, no livro Fenômenos de Transporte, acho que uma outra obra dele também que ele fala. Então lá, Claude Bernard
já havia pressentido a solução do formidável mistério quando falou de uma ideia diretriz, posta a serviço da organização dos seres vivos. Sua genial concepção pareceu aos fisiologistas uma audaciosa teoria metafísica. Estudo materialista, né? Esse pessoal deve pensar, caraca, esse cara tá doido, meu. Pois bem, com a investigação das manifestações metapsíquicas, começou-se já a perceber que a intuição de Claude Bernard tinha fundamento, pois tudo concorre para demonstrar a existência de uma ideia diretriz na organização da vida, porquanto lhe constitui a trama sobre a qual deverão convergir e concretizar todos os elementos da matéria organizada, ou da nossa matéria física, que vai fazer o nosso corpo. Tá? É tudo aí. Olha, a intuição estava certa. Gente, quem está falando é Ernesto Bozano. O Ernesto Bozano tem perto de 100 obras. Como eu digo, é um ilustre desconhecido do movimento espírita, mas o cara é fantástico. Tá? Todas as obras dele que eu já li, ele quando ele pega um assunto, ele pega várias fontes, e, para mim, ele obedece o controle universal que Kardec propôs, com absoluta certeza. Para mim, na minha opinião. Tá? Na minha opinião, sim. E ele é um pesquisador, né, que realmente fez uma série de experimentos, né, nas mais variadas áreas, a mediunidade, enfim. Muito bom mesmo. O Herculano Pires, ele tinha um programa, acho que era Rede Mulher, chamado No Limiar do Amanhã. E ele expunha as ideias dele, respondia ao pessoal que fazia perguntas aos ouvintes dele. Então, o programa dele era bem dinâmico, né? E tem, então, a Fundação Herculano Pires e Maria, esqueci o nome da esposa dele, Maria Virgínia, tem todo esse material gravado. Então, o escritor Wilson Garcia está organizando esse material, tirando elementos e fazendo livros. Então, este é um livro deste material. Conversa sobre mediunidade, mais cura, obsessões e sonhos. Então, aí nós vamos ver o que Herculano Pires vai falar. Por exemplo, Claude Bernard, considerado o pai da medicina moderna, chegou a afirmar a necessidade de haver um modelo energético para o corpo humano. Por quê? Dizia ele, sabemos que as células do corpo humano se renovam constantemente durante uma vida, durante uma existência. Esse renovar constante do organismo, não só através do processo celular, mas de todo um contexto orgânico, essas modificações incessantes deviam desfigurar completamente o corpo, dar-lhe outra aparência. Então, se não dá, porque tem alguém que alguma coisa que organiza, né? Esse que é o que Deus quer fazer, né? Entretanto, há um modelo permanente da criança ao velho. E esse modelo define a personalidade humana, o indivíduo em si. Você mantém aquela aparência, né? Então, todo se define por aquela aparência. Ora, onde está esse modelo? Os espíritas afirmam, desde o século passado, que este modelo é o perispírito. É o corpo modelar sobre o qual se desenvolve o corpo físico, o corpo material. Claríssimo. Claríssimo. Na obra Notários Reportagem de Chico Xavier, vamos ler aqui uma explicação de Emmanuel. O título é Inacessível aos processos da indagação científica. Segundo os dados da vossa fisiologia, a célula primitiva é comum em todos os seres vertebrados. E espanta o embriogenista a lei orgânica que estabelece ideia diretora do desenvolvimento fetal. Desde a união do espermatozoide ao óvulo, especificando os elementos amorfos do protoplasma, nos domínios da vida, essa ideia diretriz conserva-se inacessível até hoje aos nossos
processo de indagação e de análise. Ele está usando até o termo do Cláudio Bernardo, de ideia diretriz. Porquanto esse desenho invisível, olha o desenho prévio, olha lá, não está subordinado a nenhuma determinação físico-química, porém, unicamente ao corpo espiritual pré-existente, em cujo molde se realizam todas as ações plásticas da organização, sob cuja influência se efetuam todos os fenômenos endosmóticos. Ou seja, não tem esse corpo, esse molde, esse modelo, esse diretriz que faz o corpo físico. Está aí. O organismo fluídico, caracterizado pelos seus elementos imutáveis, é ele o assimilador das forças protoplásmicas e o mantenedor da aglutinação molecular. Por quê? Daquela mudança que tem ao longo do ano, da vida. A mudança das células, olha isso aí. Que organiza as configurações típicas de cada espécie, ele incorpora-se átomo por átomo à matéria do gêmeo, dirigindo segundo a sua natureza particular. É tudo que está falando aqui. Deixa eu falar até agora. Né? E nós pegamos o quê? Os cientistas. Então, nós podemos dizer que a ciência está dando abertura? Sim, para mim está dando abertura, sim. Embora pode ser que nem todos os cientistas aceitem, mas está aí. Um renomado aceitou e todo mundo está aceitando o cara. Tá certo? Não é qualquer um. Mas aqui nós temos um brasileiro, já desencarnado, obviamente, o doutor Hernando Guimarães Andrade. Ele tem várias obras e tem essa obra Espírito, Perispírito e Alma. Então, vai dizer o seguinte: em nossa hipótese de trabalho, descrevemos o espírito, propriamente dito, como sendo uma individualidade feita de matéria psi, formando uma estrutura tetradimensional, possuindo uma cúpula e um domínio informacional histórico, ou modelo organização biológica, ele chama de móvel, reduz, né, para móvel, capaz de atuar sobre a matéria orgânica e provocar-lhe o desenvolvimento biológico. Moral da história: aquilo que Cláudio Bernardo chamou de ideia diretriz, o Dr. Hernando está chamando de modelo organizador biológico. É a mesma coisa. Mas é isso aqui, é a imagem que ele propõe lá com o modelo organizador. Me parece que o Herculano Pires, embora a gente esteja vendo, né, que no geral concorde com isso, parece que ele fez algumas ressalvas apenas a título de informação, né, que eu estou passando isso. Ele fez algumas ressalvas ao Hernani Guimarães por conta dessa... O que eu acho interessante, Arthur, é óbvio que a gente pode ter as ideias equivocadas quando a gente está trabalhando com ela, não ser muito legal, mas o que eu estou querendo ressaltar é que está tendo um ajuste de ideias de vários lugares ao mesmo tempo. Isso, para mim, que é o mais importante. Né? Vamos supor que esse modelo do doutor Hernani não é verdadeiro? Tudo bem, mas a ideia de um modelo ele tem. Em gerais, né? Então, isso que é o mais importante. Não o que ele está criando, falando que é assim. Pode ser que está modificado. Né? Tudo bem. Mas a ideia do modelo que é o mais importante. Né? E aí tem um outro autor que é Haroldo Saxton Burr, ele é citado do Dr. Hermano nesse livro que nós falamos. Então, Haroldo Saxton Burr PhD, foi professor emérito da academia, da cadeira de anatomia da Escola de Medicina da Universidade de Yale. Ele chamou de campos da vida. Então, olha você vê. Ideia diretriz, modelo organizador biológico, campos da vida. Mas nós temos, aqueles campos eletrodinâmicos detectados por ele e seus colegas. Bohr chegou à impressionante conclusão de que todos os seres vivos, do homem ao rato, das árvores às sementes, são moldados e controlados por campos eletrodinâmicos, os quais podem ser medidos e localizados por meio de modernos
voltímetros de uso comum. Então, é mais um que está juntando com o pensamento de algo para molde do corpo físico, vamos dizer assim. O nome não importa, o nome que cada um vai dar não importa. Mas tem alguma coisa que está ali funcionando. Fato. E aí, Hermídio Miranda vai falar assim: é o espírito que impulsiona um determinado espermatozoide em direção a um determinado óvulo, a fim de que ambos guardem o mapa que necessitará ele, espírito, para galgar mais um degrau numa determinada vida. O automatismo biológico tem sua atuação restrita ao pequeno período de formação do novo corpo, predominando, depois de forma inegável, a presença do perispírito, da entidade reencarnante. É ele quem? O perispírito, quem serve de molde vivo para o próprio corpo somático. Então, é mais um estudioso que está no mesmo caminho, né? E nesse livro, afinal, Quem Somos, o professor Marci Costa vai citar o físico e jornalista francês Jacques Verdier, né? Ele vai falar assim: a física quântica fala em campos de informações e Jacques Verdier propõe a descoberta de um campo organizador biológico. Cara, as coisas estão só caminhando para o mesmo, né? No mesmo sentido, com nomes diferentes, né? Os físicos falam em consciência do átomo para poder se organizar a partir de um planejamento inteligente, cuja ação cria os campos organizadores. O materialista, como não tem explicação, não, é o átomo que é inteligente. Tudo bem, né? Tá, tudo bem, deixa para lá, né? É necessário que mesmo a matéria inerte possua em sua estrutura íntima elementos decodificadores da mensagem organizacional. Então, ela tem que obedecer uma organização, um pré-modelo, senão não funciona. Que a leve a adotar os procedimentos necessários à vida e à evolução. É o que chamamos de campo impresso. A matéria guarda, por sua própria origem, condições de receber informações de sutis campos energéticos organizadores. E, por isso, e só por isso, do caos pode surgir a vida. Então, porque ele controla a matéria, vamos dizer assim, que está falando. Controla a matéria. Se não tivesse, ele não controla. É impressionante como que as coisas, né? Aí, um outro nome que surge também é Rupert Sheldrake, né? É um biólogo, bioquímico, parapsicólogo, escritor e palestrante inglês, mais conhecido por sua teoria de morfogênese, pesquisador em bioquímica e fisiologia vegetal, descobriu, junto com Philip Rubberi, o mecanismo de transporte da auxina. Tem-se dedicado a escrever, dar palestras, pesquisar um modelo de desenvolvimento teleológico, do qual faz parte a pseudociência dos campos morfogenéticos. O que essa auxina, que é o hormônio que provoca o crescimento das plantas. E essa encrenca aqui do teleológico seria a ciência das causas finais, que dá a origem das coisas. Então, ele estuda isso aí. Então, aí vem lá o Henrique Rodrigues vai falar desse pesquisador. Então, ele diz lá, em meu livro, Henrique Rodrigues fala, em meu livro, o livro dele, então, né? A ciência do espírito, denominei o campo estruturador da soma. Então, é mais um, para dar um outro nome. Henrique Rodrigues é mais um, é um pesquisador, foi pesquisador de destaque no movimento espírita. Finalmente, o professor Rupert Sheldrake, que é o que nós estamos querendo citar, especialista em bioquímica e biologia celular, membro da Frank Knox em Harvard e doutorado em Cambridge, no livro Diálogos com Sábios e Cientistas, de René Weber, editado pela Cultrice, então tem tradução no Brasil, né? Afirma que, para que haja uma formação biológica, existe um campo morfogenético, de morfo, forma, e genética de vir a ser. Olha, você vê, quantas agora? Já pedi a conta de quantos que estão trabalhando nessa mesma ideia.
né? Aí vem a Marlene Nobre também, ela vai citar no livro Alma e Matéria, esse Rupert Sheldrake, vai falar assim: em 1981, quando lançou o seu primeiro livro, Uma Nova Ciência da Vida, criticando os pressupostos da biologia atual, acusando-a de mecanicista e reducionista, apresentou novos conceitos para explicar sua teoria, o de campos mórficos ou morfogenéticos e o da ressonância mórfica. Os campos mórficos seriam estruturas energéticas, até agora desconhecidas, que organizam a vida. Estruturas imateriais, né, que dão forma às coisas do mundo, dos átomos mais simples, como hidrogênio, aos seres vivos. A ressonância mórfica seria uma emanação desses campos. Teriam como encargo informar às células como devem dispor para formar indivíduo de cada espécie. Olha, você vê. Determinando de maneira sutil os movimentos, tendências e comportamentos de todos os exemplares da mesma. Esses campos mórficos não se localizariam nos genes, mas exerceriam influência direta sobre eles e estariam fora da matéria ou do campo orgânico, provavelmente considerado. Seriam depositários da informação essencial que permite o desenvolvimento do ser. Boa parte do que consideramos extinto estaria localizado nele. Olha, se é de alguma coisa de memória, está aí também. Assim, cada espécie, mineral, vegetal ou animal, teria seu campo mórfico específico. Os espíritas entendem perfeitamente bem que esses campos mórficos ou morfogenéticos e a ressonância mórfica correspondem à estrutura do perispírito, corpo espiritual, o modelo organizador biológico, corpo sutil que envolve o espírito, que está presente também na obra do engenheiro Andrade. Andrade, que é Hernando Mané de Andrade. Jorge Andréa, no livro Correlações Espírito e Matéria. O físico moderno, este grande místico da ciência, vem oferecendo maior soma de válidas equações ao panorama da pesquisa espírita. Os laboradores do microcosmo estão em sua... Está dando retorno. Você quer falar alguma coisa? Mesmo. Microcosmo, né, que você estava falando aí. Os laboradores do microcosmo estão, em sua maioria, acordes com a existência de um campo orientador das estruturas físicas. Uma autêntica essência orientadora dentro da inteligência dinâmica atômica, a fim de que não se esbarre no acaso. Cara, aqui, para mim, cada vez mais, eu tô chegando à conclusão que a ciência está aceitando, cara. Não posso dizer que toda a ciência, né? Todo cientista, mas está aqui. A quantidade de gente que nós estamos falando aqui é absurda. E vou falar que não é nada, eu vou desconsiderar todo mundo, porque o Kardec não falou que é molde? Hein, Arthur? O que você acha? Ele não fechou a questão, ele não se aprofundou na natureza do perispírito. O que a gente anda vendo são pessoas que se baseiam em Kardec para desenvolver essa questão, sendo que o próprio Kardec não desenvolveu, né? Ele não detalhou, né? Nem os espíritos detalharam as várias funções do perispírito, né? Então, temos esse problema aí que é oriundo daquilo que você falou no início, de achar que tudo vai estar necessariamente sendo desenvolvido por Kardec, enquanto ele deixou isso, né, a outros e ao próprio tempo. Né? Sim, com certeza. Vejamos esse trecho que Allan Kardec disse no final do item 55 de um livro A Gênese, capítulo 1 do livro A Gênese. Olha quem vai falar. Caminhando de par a par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria neste ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Estão aceitando?
Se, segundo Allan Kardec, o espiritismo se modificará em algum ponto que a ciência demonstrar que está em eu, não vemos motivo algum para não se aceitar no conhecimento que ela produziu, mas que não foi abordado nas obras da codificação. Ponto. Não tem como. Dicionário eletrônico Weiss. Molde. Forma oca de metal, madeira, configurada de acordo com o que se quer criar. Então, eu trouxe essa definição, porque quando fala de molde, acho que é uma coisa rígida, parecendo uma caixinha para fazer tijolo, né? Que você põe massa lá e aqui tem que, né? Mas eu quero entender molde no segundo conceito. Molde de modelo de papel, cartão, etc., pelo qual se corta algo. Então, ele está falando dos alfaiates, das costureiras. Então, o que que tem? Ele tem um modelo básico, não tem? Mas ele vai pegar esse modelo básico e aplicar a cada pessoa. Se a pessoa é magra, ele vai aumentar aqui ou diminuir lá. Então, ele adapta esse modelo a cada um que vai lá para pedir para fazer uma calça, ou um vestido, ou seja lá o que for. Esse perispírito é algo nesse sentido. Eu vejo nesse sentido. E algo que se adapta à particularidade de cada si. Eu entendo assim. E eles estão achando que é forma de fazer tijolo, de barro. Aí não dá, né? Aí não vai dar, não vai bater. Aqui nós temos esse livro, Relatos Verídicos e Experiências de Quase Morte. Nós já falamos alguma coisa lá atrás sobre isso. E agora o nosso personagem é o Dr. Pim van Lommel. É médico cardiologista holandês. E ele tem esse livro aí, Relatos Verídicos, são vários autores. O Manuel Domingues pegou depoimento de vários autores, depois aí, esse foi organizador. Então, esse Pim van Lommel está lá no meio desse pessoal todo que ele fala. Então, vai lá. Ao longo de nossa vida, morrem a cada segundo 500 mil células. E, a cada ano, são substituídas cerca de 50 mil milhões de células no nosso corpo, resultando daqui um novo corpo a cada ano. O nosso corpo muda continuamente, a cada dia, a cada minuto, a cada segundo. Em cada ano, cerca de 98% das moléculas e átomos do nosso corpo são substituídos. Cada ser vivo encontra-se num equilíbrio instável entre dois processos opostos de integração e desintegração contínuos. Uma que morre, outra que nasce, né? Mas ninguém se apercebe dessa constante mudança, que esse que é o ponto, né? E de onde vem a continuidade do nosso corpo em constante mudança? As células são apenas os elementos constitutivos do nosso corpo, tal como os tijolos de uma casa. Mas quem é o arquiteto? E quem coordena a construção dessa casa? Quando alguém morre, fica apenas os restos mortais, somente matéria. Mas onde está o diretor do corpo? Então, e a nossa consciência quando morremos? Então, e a nossa consciência quando morremos? Somos um corpo ou temos um corpo? Mais adiante, Pim van Lommel vai trazer. Continua, né? Também podemos perguntar, como é que um corpo humano se pode originar de uma única célula que é criada pela concepção? Quando se dá a concepção e aparecem as primeiras células, cada célula já sabe o que vai ser. Não tem briga entre elas, não, Arthur. Se vai ser parte de um olho, ou da pele, ou de uma célula nervosa. Quem sabe se Leon Denis, em Depois da Morte e em No Invisível, respectivamente, não deu a resposta correta ao dizer. A resposta é o Pim van Lommel. O perispírito é, pois, um organismo fluídico, é a forma preexistente e sobrevivente ao ser humano, sobre a qual se modela o envoltório carnal, como uma veste dupla e invisível.
A matéria grosseira, incessantemente renovada pela circulação vital, não é a parte estável e permanente do homem. É o perispírito que garante a manutenção da estrutura humana e dos traços fisionômicos, e isto em todas as épocas da vida, desde o nascimento até a morte. Exerce, assim, a ação de uma forma, de um modo contrátil e expansível sobre as moléculas sobre a qual as moléculas vão incorporar-se. Insensível às causas da desagregação e destruição que afetam o corpo físico, o perispírito assegura a estabilidade da vida em meio da contínua renovação das células. É o modelo invisível através do qual passam e se sucedem as partículas orgânicas, obedecendo às linhas de força, cuja reunião constitui esse desenho. Esse plano imutável, reconhecido por Claude Bernard, olha lá, como necessário para manter a forma humana em meio às constantes modificações e à renovação dos átomos. O perispírito, todos esses fatos o demonstram, é o organismo fluídico completo. É ele que, durante a vida terrestre, pelo agrupamento da célula ou no espaço, com auxílio da força psíquica, que absorve nos médios, constitui, sob um plano determinado, as formas duradouras ou efêmeras da vida. É ele, e não o corpo material, que representa o tipo primordial e persistente da forma humana. Não, cara. A reencarnação realiza por aproximação graduada, por assimilação das moléculas materiais ao perispírito, ao molde, o qual se reduz, se condensa, tornando-se progressivamente mais pesado, até que, por adjunção suficiente da matéria, constitui um invólucro carnal, um corpo humano. O perispírito torna-se, portanto, um molde fluídico, elástico, que calca sua forma sobre a matéria, que imprime na matéria, né? Sua forma. Daí de mano as condições fisiológicas do renascimento. As qualidades ou defeitos do molde reaparecem no corpo físico, que não é, na maioria dos casos, senão imperfeita e grosseira cópia do perispírito. Leon Denis ainda. Fechou ou não? Na codificação. Bom, na codificação nós temos problema. Houve uma mudança de conceito entre a primeira e a segunda edição. E muitas vezes esse conceito da primeira edição ele permeia ainda alguma coisa da segunda edição e faz uma confusão danada. Então, na primeira edição do Livro dos Espíritos, que foi publicada em 18 de abril, a questão 86, Kardec pergunta: em que momento a alma se une ao corpo? A resposta: ao nascimento. Ou seja, só quando a criança nasce, não é na concepção, olha aqui, presta atenção, é quando ela nasce, ele dá o primeiro choro, né? Vamos dizer assim, é que o espírito entra nesse corpo aqui para. Então, olha lá, antes do nascimento, a criança tem uma alma? Não. Opa, aí. Então, está bem claro que a alma é ligada no momento do nascimento. Não sabemos por que motivo, mas na segunda edição, Kardec perguntou de novo e as respostas foram outras. Por que dessa mudança? Não sei. Mas o comentário de Kardec ali, nessas aqui, eu falo assim: a alma e o espírito se unem ao corpo no momento em que a criança vê o dia e respira. Antes do nascimento, a criança só tem a vida orgânica, sem alma. Ela vive como as plantas, tendo apenas o instinto de conservação comum a todos os seres vivos. Então, Kardec vem comentar, sancionando tudo que os espíritos falaram aqui. Então, bom. Aí, vamos lá, a segunda edição. Então, teve mudança, né? Eu ponho aqui como uma reviravolta mesmo, né? Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só se completa no nascimento. Mudou tudo. Porque aí se começa na concepção, então da concepção até o nascimento, aquele ser tem alma.
Lá está falando que não tinha. Né? Então, desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a esse se liga por um laço fluídico que cada vez mais vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. Um ponto é que muitas vezes que a gente percebe também que está falando aqui, ó. O espírito designado para habitar certo corpo. Ora, se o corpo não tá formado, não podia ser falado isso. Porque ele vai habitar um corpo em formação. Né? Então, habitar um certo corpo, parece que o corpo está formado, ele vai habitar aquele corpo que já está formado. Quando, na verdade, ele vai estar no processo de formação ao corpo próprio dele, para ele. Então, isso aí fica também meio estranho aí, mas é só a título de informação, eu acredito que todos nós vamos compreender o que está falando. Outra comparação. Na primeira edição, o espírito tem a escolha do corpo no qual ele deve entrar. Ó, se ele deve entrar, o corpo está pronto. Não. Ele tem a escolha do tipo de provas que ele quer experimentar. Segunda edição. O espírito pode escolher o corpo que deve encarnar ou somente o gênero de vida que lhe servirá de prova. Pode também escolher o corpo. Pode. Né? Então, lá é não, aqui já pode. Né? Já melhorou, né? Pois as imperfeições que este apresente representam provas que o auxiliarão a progredir. O espírito pode pedir, mas a escolha nem sempre é dele. Essa questão nós vamos ter que voltar nela, ou algo mais parecido com ela lá na frente um pouquinho. Então, entendemos existir pelo menos um elemento que poderia complicar, é o que consta na seguinte questão de O Livro dos Espíritos. Eles usam muito essa questão para falar que não é molde, né? Lá na questão 356. Haverá natimortos que não tenha sido destinado à encarnação de espíritos? Sim, aos que jamais tiveram espírito destinado a seus corpos. Nada tinham cumprido neles. É somente em função de seus pais que essas crianças vêm ao mundo. A nosso ver, aqui apenas reflete a opinião anterior pela qual a ligação do espírito ao corpo ocorreria quando do nascimento. Essa é a confusão. Então, veja bem, se o espírito é ligado no nascimento, então o espírito que nasceu morto não tinha espírito mesmo. Então, não existe o espírito designado, porque o corpo já nasceu morto. Entende? Então, aqui ele traz a ideia da primeira edição. E isso que a maioria das pessoas não percebe. Eu custei a entender isso também, tá, gente? Não sei que eu sou gênio, não. Eu custei a entender e chegar nessa conclusão. Tá? Custei mesmo. Para entender que a coisa... Eu tinha que fazer um estudo sobre isso, né? E daqui a pouco eu vou te mostrar para vocês. Então, tudo para entender, né, Paulo? Às vezes a criança se desenvolveu, teve ali vida, mas ela nasce morta. Não quer dizer que... Né? Vai depender. Às vezes houve um espírito ali, inclusive essa questão é dita, né? Que às vezes o espírito recua perante, né, uma nova encarnação. Então, ele pode até, o processo da reencarnação pode começar a se operar, mas, né, o espírito desiste, ou uma questão outra, orgânica, aquele corpo não vinga. Né? O que eu cheguei à conclusão, Arthur, é o seguinte, que o feto, tendo iniciado uma forma humana, tem um espírito ligado. Sim. Bom, sim. O espírito pode sair antes de nascer, não faz diferença. Agora, se não tiver forma humana nenhuma, aí pode até ser que não tenha espírito nenhum. Tá? Partindo do pressuposto que o quê? Que o perispírito é que molda o corpo físico. Aliás, o doutor Américo, não sei se você já viu um estudo muito interessante, né, sobre isso aí. Em cima disso. Fetos acárdicos. Quando você fala a ligação do espírito ao corpo físico, este o corpo, né, é visto como um feto de 20 semanas. Quando, na verdade, é ligado ao órgão fecundado, que é apenas uma única célula. Somente no decorrer do processo de gestação é que essa célula única vai se dividir em várias outras. O curioso é que cada uma delas bem sabe que
que órgão deverá formar, não havendo briga entre elas quanto à escolha desse órgão. Então, veja bem, a coisa mais fantástica que eu acho é que, como uma célula única pode produzir órgãos tão diferenciados. Isso, a matéria tem condição de produzir isso, o espírito produz. Beleza, eu pergunto, Arthur, você tem know-how para construir um corpo físico? Eu não tenho, não, meu amigo. Entendeu? Então, é uma coisa que foge à capacidade dos espíritos. Então, se fala assim, ó, nós temos os espíritos superiores que formam o corpo físico. Menos pior, como se diz. Mas o próprio espírito não tem jeito. A matéria, trazer geneticamente de outra, sei lá, podemos cair na visão materialista das coisas, né? Que é o problema, né? Portanto, há um período de 40 semanas para que a gestação se completar, fim do qual o novo corpo está pronto para ver a luz, mas a gestante pode entrar em trabalho de parto entre 38 a 42 semanas. Qual diretriz as células seguem? O famoso órgão, qual diretriz? É o espírito que não age diretamente na matéria quem comanda o processo? Não foi falado que não age na matéria? Então, devemos levar em conta que após sua ligação ao ovo fecundado, esse ainda não tem forma. Trata-se apenas de uma célula ovo. Assim, tudo leva a crer que é o perispírito que inicia a transferência de sua forma ao corpo físico. Então, ele vai sumindo, né? Na sua função de molde, ele imprimirá no corpo, em formação, a forma humana. É oportuno vermos essas três questões de livro dos espíritos. O espírito pode... Isso é essa que nós falamos lá atrás. O espírito pode escolher o corpo em que deve encarnar ou somente o gênero de vida que lhe servirá de prova. Pode também escolher o corpo, pois as imperfeições que lhe apresente representam provas que o auxiliarão progredir. Se vencer os obstáculos que delas lhe advêm, das provas, né? O espírito pode pedir, mas a escolha nem sempre depende dele. Então, como é que o espírito vai pedir um corpo? Então, aqui também eu acho que tem uma ideia do corpo formar, né? Então, vai pedir um corpo e fala, esse corpo aqui serve para você. Então, já dá a ideia do corpo pronto. Se o corpo está pronto, ele entrou no processo de criação daquele corpo, né? Vamos dizer assim. Aí, como é que fica? É esse que é o problema que muitas vezes surge lá nas questões. A união do espírito é determinada pelo... A união do espírito a determinado corpo pode ser imposta por Deus? Pode ser imposta do mesmo modo que as diferentes provas, sobretudo quando o espírito ainda não está apto a escolher com conhecimento de causa. Por expiação, o espírito pode ser constrangido a se unir ao corpo de determinada criação. Então, significa que o quê? Que não é o espírito que escolhe o corpo. Não está na vontade dele criar um corpo para lá ou para cá. Então, tem uma força estranha a ele. Essa força estranha a ele é o desejo de Deus que está lá no perispírito, vamos dizer assim. As necessidades evolutivas que está impregnada no perispírito. Então, no perispírito acompanha a formação do corpo. Então, ele em si não tem como fazer nada. Até que mesmo que pode ser imposta a reencarnação num corpo que não quer. Como é que fica? Então, só para... No intervalo que vai da concepção ao nascimento, os espíritos o espírito desfruta de todas as suas faculdades. Lá foi falar que ele não tinha, né? Nada, né? Mais ou menos, conforme a época. Porque ainda não está encarnado, mas apenas ligado. Agora, a partir do instante da concepção, começa o espírito a ser tomado de perturbação, que vai crescendo até o nascimento. Bom, se o espírito está em estado de perturbação, como é que ele vai coordenar a feitura do seu corpo físico, Arthur? Não tem jeito. Então, o fazer o corpo, dar forma ao corpo, né? A forma humana ao corpo, é algo que não depende dele. Não pode depender dele. Né? Então, nesse intervalo, seu estado é mais ou menos de um espírito encarnado durante o sono do corpo. À medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, do qual deixa de ter consciência na condição de homem logo que entra na vida. Então, ele assume todo o corpo físico, né, que já está prontinho, ele esquece o passado, mas as tendências, a intuição está gravada. Ele não apaga o passado, ele esquece.
Não apaga. Voltando a um ponto importantíssimo. O Espiritismo não disse ainda a última palavra. Muito longe disso. Muitas descobertas serão fruto de observações anteriores. O Espiritismo não fez, de alguma sorte, até o presente, senão colocar os primeiros degraus de uma ciência cuja importância é desconhecida. Com a ajuda do que já descobriu, ele abre àqueles que virão depois de nós o caminho das investigações numa ordem especial de ideias. Não procede senão por observações e deduções. Faço questão absoluta de repetir isso, porque eu já falei. Parece que eu vou ter que repetir isso por muito tempo, viu, Arthur? Porque não adianta. Não adianta. Em função daquele negócio, tem feto, não tem feto, né, Arthur? Eu acabei fazendo essa pesquisa. Essa pesquisa eu mandei para a editora não se interessou a publicar. Ela está com um companheiro nosso avaliando se vai publicar em formato digital, que ele andou publicando outras obras. Se não, eu vou publicar no meu site, estou só aguardando essa resposta, mas o material já está pronto. Está pronto, em breve estará disponível. Ou seja, por essa edição desse amigo, seja por meu, que aí fica a capa essa. A capa já será essa aqui. Tá? Aí a gente desenvolve essa questão de haveria fetos sem espírito, que a gente trata justamente desse ponto aí que fica mais claro. Autores espíritas clássicos. Os seguintes autores espíritas clássicos veem o perispírito como molde. Ernesto Lozano, Gabriel Delane, Gustave Gelei, Leon Denis. Pesquisadores e estudiosos. Das obras que consultamos, surge esta lista. Eu não podia citar a fala de todo mundo, eu tenho que sair só citando o nome. Albert, Albert, não tem coisa, não tem que acertar. Albert Rochard, Dr. Ari Lex, Caibar Schutel, Carlos Alberto Tinoco, Carlos Bernardo Loureiro, Décio Iandoli Jr., Duval Camponi, Euripides Couto, Gilberto Campista, Hermínio de Miranda, Hernando Guimarães Andrade, Jacó de Melos, João Sérgio Schell, Jorge André de Santos, Zé Rolando Pires, Luiz Gonzaga Pinheiros, Almir Zimmermann, com a obra Perispírito. Isso aqui é para mostrar que a gente não está sozinho com essa ideia. Né? E que outros estudiosos, que eu reputo com uma capacidade intelectual, até de conhecimento de espírito muito maior que a minha, não estão vendo problema nenhum nisso. Nenhum, só isso. Né? Além de Haroldo Stankensbock, Jacques Beer e Rupert Sheldrake, esses três que nós citamos, ainda os nomes de Sheila Ostrander e Lynn Schroeder citados em algumas das obras consultadas. Então, tem mais dois desses três estrangeiros que nós cristãos, tem mais dois que são citados nessas obras aí que nós falamos desses 17 autores. Os espíritos. Então, agora vamos ver de um plano espiritual se tem alguém que fala. Nós encontramos 7. O Vincent no livro As Vidas Sucessivas, André Luiz no livro Evolução dos Dois Mundos, Emmanuel no livro Roteiro, Joana de Anjos no livro Estudos Espíritas, Camilo no livro Correnteza de Luz, Joaquim de Souza Ribeiro no livro Vida e Renovação e Pedro no livro Estudos Psicofônicos, volume 1. Os médicos estão ali: Chico Xavier, Chico, Divaldo, Raul Teixeira, Cleiton Levi e Jomar Montijo. Bom, fechando. O que é evidente para nós pode não ser para vós outros. Cada qual julga as coisas debaixo de certo ponto de vista, e do fato mais positivo, nem todos tiram as mesmas consequências. Kardec em O que é Espiritismo. A experiência nos ensina que nem sempre devemos tomar ao pé da letra certas expressões utilizadas pelos espíritos, interpretando-as de acordo com as nossas ideias. Nós nos expomos a grandes equívocos. Kardec em O Livro dos Médiuns. Aqui está a lista da bibliografia. Deixe o material, tá? Não é da pesquisa, deixe o material. Eu fiz questão só de citar aqui o que eu usei nesse material. O que eu usei, o que eu citei, né? Tá tudo aí.
As imagens, está tudo aí também. E aqui nós terminamos a nossa exposição. Agora, semana que vem, nós completamos esse trabalho com a parte 2. Maravilha, Paulo. Bem, então, como podemos ver aí, é um assunto que requer bastante cuidado, né? Porque alguns parecem não terem feito aí um estudo mais aprofundado e estão fechando questão sobre algo que não tem como fechar questão perante tantos autores encarnados e desencarnados de grande respeitabilidade, demonstrando estar em uníssono favoráveis à questão do espiritismo enquanto molde, né, do corpo físico. Né? Então, como dissemos aqui, não temos a pretensão de trazer a última palavra, mas, né, realmente esses estudos estão em aberto e realmente não podem receber de ninguém uma palavra final, muito menos daqueles que negam, né, porque não parece ter argumentos suficientes para fechar a questão. Bem, temos aqui duas perguntas. A primeira vindo do Dinaldo Santos. Ele faz a seguinte consideração, o seguinte questionamento. Então, o perispírito sofre a ação da gravidade conforme o seu grau de sublimação ou evolução do espírito? Daí os desencarnados não saírem livremente pelo espaço sideral e por outros planetas? Dinaldo, na verdade, eu não teria como te responder, assim, taxativamente, tá? Mas o que ficou claro é que é de matéria quintessenciada, e quanto mais evoluído é o espírito, mais quintessenciada é essa matéria. Chegar num ponto que praticamente, nos espíritos puros, praticamente não existe, praticamente, tá? Não existe perispírito. Agora, a influência da gravidade, não sei, porque os espíritos que estão aqui no nosso planeta, eles não sofrem a gravidade da Terra. O que eu acho que ocorre, já até dei um exemplo, não sei se é válido, né? É que existe, vamos dizer assim, uma espécie de um campo de força em volta da Terra que retém todos os espíritos que não têm evolução para sair daqui. Uhum. Tá? E cada planeta tem o seu campo de força. Então, por exemplo, se eu saio daqui, eu tenho evolução para sair da Terra, vou para um planeta mais evoluído, eu vou para esse planeta, eu caio no campo de força daquele planeta, que até que eu tenha evolução para sair dele e para outro, entende? Mais ou menos isso aí, porque não está na nossa liberdade sair da Terra enquanto ele está aqui precisando reencarnar na Terra para evoluir dentro da que a Terra pode nos proporcionar de evolução, de aprendizado, de moralidade e tudo mais, tá? Agora, essa lei de gravidade comum, eu acho que não afeta espírito, não, porque senão... Ainda tem uma pergunta aqui do João e da Rita Martino Guimarães, né? Perguntando se espírito no útero pode cometer suicídio. Ô, João, de certa forma, nós podemos entender como um suicídio. Porque fala o seguinte, que o espírito, no processo de gestação, ele pode ficar com muito medo da programação, e aquele medo de não cumprir, de achar que é muito, e desistir da reencarnação. E como o laço que prende esse espírito ainda é muito, vamos dizer assim, entre aspas, fraco, que prende ao corpo a informação é muito fraco, ele pode ser rompido com uma facilidade muito grande. E então o espírito pode romper esse laço, e aí ele sai daquele corpo, né? Vai para o espaço e o corpo morre, porque sem o espírito o corpo vai morrer. Então, entre aspas, é um suicídio. Mas eu acredito assim, a gente trabalha essa ideia de suicídio como uma coisa muito grave. Pode ser, mas eu pergunto, o que nós podemos fazer de grave para tirar Deus do sério? Neto, você consegue fazer alguma coisa? Se eu tiro minha vida física, eu vou continuar como espírito e vou ter eternidade para resolver, então ele não vai ficar, sabe, aquele tal, se você cometer suicídio, você vai para o inferno, tipo assim, sabe? E para mim não existe isso, porque
como é que fica o pai e a mãe que teve um filho que se suicidou? Como é que eles ficam, então? Vocês sabem que o filho vai para o inferno. Que lei divina é essa? Não faz sentido. Então, Deus é amor. Ele vai tentar recuperar. Ponto. Vai agir através de espíritos que vão acolher aquele espírito que suicidou, tratar, convencê-lo que não deve fazer mais, que continuar a evolução, que isso atrasa a evolução. O prejuízo é dele. O prejuízo maior é dele. Então, nesse sentido, né? E aí ele faz uma consideração, mas um suicídio não precisa de um instrumento material? É o que eu disse, como os laços do perispírito, o laço do perispírito está muito fraco em relação ao corpo, ele pode ser rompido pelo pensamento e vontade do espírito reencarnante. Nessa fase ele consegue. Tá? Uhum. E aí, para nós que estamos de fora, se o espírito resolve abandonar aquele corpo, então para nós de fora vai ser um parto espontâneo. Aliás, um parto espontâneo. Um aborto espontâneo. Um aborto espontâneo, vai da visão nossa. Na visão espiritual seria um suicídio, mas é como eu disse, e daí? Maravilha, pessoal. Então, né, um assunto, como dissemos no início, bastante amplo, bastante profundo, com uma série aí de questões paralelas, né? E na próxima quarta-feira, aqui no Polêmica Espírita, o Paulo Neto vai nos trazer a segunda parte deste estudo. Então, convido aí a todos para que estejam aqui na próxima quarta-feira junto conosco, para que assistam, então, a parte 2 do estudo do perispírito e as polêmicas a seu respeito. Bem, Paulo, suas considerações finais para, então, irmos para o nosso encerramento. Tá. Só uma ligação que vão precisar te fazer em relação ao que nós falamos aqui. Se o perispírito é o molde do corpo físico, então ele tem todos os órgãos. Então, os órgãos vão falar na próxima. Eu preciso fazer essa ligação, porque uma coisa está ligada à outra e a outra está ligada à outra, entendeu? Tudo amarrado. Se é molde, tem órgãos, se tem órgãos, é molde. Então, já adiantando, porque o que nós falamos aqui não vamos repetir lá, né? Mas eu acho que os elementos que nós colocamos aqui dá para entender isso de uma forma mais tranquila. No mais, eu agradeço aí a paciência de vocês, não sei nem quanto tempo que deu, aí eu imaginava que dava 1h30 mesmo, no mínimo. Sim. Mas não tem jeito, gente. Aqui, você vê assim, que eu preciso fundamentar a coisa, dar uma consistência para tirar, principalmente o achismo. Né? O achismo que muitas vezes as pessoas trabalham e montam sua opinião em cima do achismo. Você viu que eu trouxe todo o material, tudo que comprova a linha de raciocínio que eu estou trabalhando, e é isso que importa, e compartilhando com vocês que com enorme prazer. Então, agradeço a todos pela presença, e é isso aí. Até a próxima semana, se Deus quiser. Ok, pessoal, então, convite feito. Então, aguardamos vocês na próxima quarta-feira para mais um Polêmica Espírita. Até lá, pessoal, uma boa noite, bom descanso a todos. Tchau, tchau.